choca bastante a gente, né? Nós ficamos muito tristes quando perdemos uma pessoa conhecida, uma pessoa querida, e todos nós perdemos alguém querido nos últimos dias, nos últimos meses, nos últimos anos. Isso tem sido uma constante nesse tempo de pandemia, não é mesmo? Então, eu queria falar um pouco sobre esse assunto, não de pandemia, mas nem de morte no sentido de tirar o ânimo de todos, mas deixar muito claro que nós temos, aqueles que creem em Jesus, têm uma esperança de vida eterna. Esse é um ponto importante. Temos esperança de vida eterna. Temos um lugar reservado para nós no céu. Isso eu estou falando agora para aqueles que um dia depositaram a sua fé em Jesus como Senhor e Salvador. Ok? Mas eu estava pensando hoje numa situação, num assunto, né? Além do falecimento desse amigo, que era um industrial aqui de Limeira, eu estava pensando como a morte nos cerca. Né? Teve esse caso dele, ontem teve um outro caso muito triste, lá no Texas, quando um show de um rapper, Travis Scott, 8 jovens morreram pisoteados, porque, pelo que a notícia diz, alguém estava andando no meio dos jovens, aquelas multidões compactadas de shows, tinha 50 mil pessoas, você pode imaginar? 50 mil pessoas, antes que alguém pergunte, sem máscara, 50 mil pessoas compactadas num show. E eu já aviso você, se um dia você falar que me viu num show desses, pode esquecer, não sou eu não, pode ser alguém parecido comigo, o George Clooney, o Brad Pitt, qualquer pessoa, porque eu não ponho o pé num lugar desse que tem a multidão, eu tenho horror a multidões. Meu pai sempre contava de cinemas, né, na época antiga, na época dele, em que morriam muitas pessoas porque alguém no meio do filme gritava fogo, aí todo mundo saía desesperado do cinema e não tinha fogo nenhum, era só o susto, mas as pessoas se matavam, pisoteavam. Então, quando eu penso nisso, eu penso que a gente está muito preocupado com o vírus, com coronavírus, com epidemia, com pandemia, mas o pior vírus que já habitou esse planeta é o ser humano. Você está vendo um aqui, ó. Eu. Esse é o pior vírus. Esse é o vírus mais maligno que já veio habitar nesse planeta. Porque ele é um vírus que foi modificado. Existem muitas teorias agora sobre se o corona foi modificado ou não foi modificado, mas nós fomos modificados. Nós não somos aquele ser humano que Deus criou lá no Jardim do Éden, Adão e Eva. Não somos mais aqueles. Perdemos, o nosso DNA foi corrompido pelo pecado. Por isso que todos nós nascemos já pecadores, nascemos maus por natureza. O Senhor Jesus falou que do coração do homem saem os adultérios, os crimes, os assassinatos, todas as coisas ruins saem do coração do homem. Não é que vem de fora e afeta, saem do coração do homem. Nós somos uma usina de produção de maldade. Isso é o ser humano. E quando a gente vê nesse show aí, tinha até uma cena bem dramática que filmaram com o celular, de uma menina, uma garota, ela sobe naquela torre onde ficam os cinegrafistas, né, os cameramen, e começa a gritar desesperada para o câmera que tem que parar o show. Mas o câmera não faz nada, porque ele não tem autoridade para parar o show. Mas, no fim, o próprio cantor encerrou o show. E aí entrou a ambulância no meio da multidão, aí o pessoal tudo fazendo manobra para tentar ressuscitar aqueles que estavam caídos no chão. Muitos conseguiram, né? Porque a pessoa é prensada, ela perde a capacidade de respirar, e alguns morrem, outros ainda depois você consegue trazer de volta à vida. Mas isso é o ser humano. Isso é o ser humano. Então, essas coisas todas ruins que acontecem no mundo acontecem porque tem esse bichinho terrível chamado ser humano.
Ele é tão mau, ele é tão perverso, ele é tão nefasto, que quando o Filho de Deus veio ao mundo, e veio e falou assim, eu posso reinar sobre vocês. Não queremos que esse reine sobre nós, o povo respondeu. E não só isso, pegaram ele e pregaram numa cruz. E aí, quando vem alguém e fala assim, não, o mundo vai melhorar, nós estamos entrando numa... O que é agora? Terceiro milênio? Nem lembro mais. Eu era muito ligado nessas bobagens esotéricas antes de me converter, né? Mas desde lá, meu filho, o mundo não mudou coisa nenhuma. Piorou só. Só piora. Todo tempo piora. É terrível o que nós vemos o tempo todo. Ler jornal, então, nem dá mais para ler jornal. É só maldade, só coisa ruim que acontece. Então, esse ser humano, não era esse o projeto original de Deus. Não era. Isso que nós somos, não era. Mas, ainda assim, Deus fez uma intervenção quando Cristo veio ao mundo para salvar pecadores. Muita gente pensa que nós temos que melhorar o mundo. Tem cristãos que ficam desesperados, fazem campanhas contra, sei lá, os gays, ou contra a bebida, ou contra isso, ou contra a droga. Cara, não adianta fazer essas campanhas. Porque o papel do cristão não é melhorar o mundo. Não é reformar o mundo. Não é. Veja, o Senhor Jesus entrou nesse mundo do jeito que o mundo estava, ele saiu e deixou igual. Porque ele veio aqui agora, ele veio naquela época, ele veio, né, e está ainda fazendo essa missão, veio numa missão de resgate. De resgate. Porque o mundo é inimigo de Deus. O mundo, que eu digo, o composto da humanidade, com todas as coisas que a humanidade produz e faz, é de inimizade contra Deus. Então, quando Cristo veio ao mundo, ele veio salvar pecadores. Ele morreu na cruz, ele colocou o seu pescoço na corda, por causa de cada pecador, inclusive eu, inclusive você. E ele quer, dessas pessoas, ele quer tirar essas pessoas do mundo. Não quer melhorar o mundo para elas. Não. Ele quer tirar as pessoas do mundo. É uma missão de resgate. É uma missão de resgate. Então, quando a gente vê todas essas tristezas, então essa que aconteceu no Texas, lá no show daquele cantor, e ainda mais essa semana também, uma fatalidade aí que nos deixou muito tristes também, a morte de uma cantora brasileira, uma cantora sertaneja com a voz bem potente, né? Uma voz bem com alcance fantástico de voz, um timbre de voz fantástico, e faleceu no acidente de avião, e algumas coisas também impactaram, né? Porque eu vivo nas redes sociais para evangelizar nas redes sociais, e eu vejo muita coisa que acontece pelas redes sociais. E eu soube que ela tinha publicado já sua agenda de shows. Ela já tinha uma agenda de shows para o mês de novembro inteirinho. Ela ia fazer aquele show lá em Minas, depois ia para outra cidade, depois para outra cidade, depois ia fazer um show num cruzeiro marítimo, depois ia fazer um show na Europa, depois alguns países da Europa, ela iria fazer uma turnê pela Europa. Ela estava com a agenda cheia até o final do mês. Então, imagina quantos planos passavam-se na cabeça dessa moça, quantos desejos, quantas esperanças e tudo mais, e tudo é encerrado numa morte besta, né? Porque é um avião que bate num fio. Um avião que bate num cabo, num fio elétrico de uma torre de eletricidade, voando muito baixo num lugar que ele deveria estar um pouco mais alto, justamente para evitar esses obstáculos. Mas Deus sabe, né? Ele sabe o que acontece, por que acontece, nós não sabemos. Agora, o que ela fazia de planos, eu não conhecia a cantora, a não ser por alguma música ou outra, eu não conhecia a biografia dela, nunca vi entrevistas dela, então não sei o que ela pensava. Eu nem mesmo sei se ela era uma pessoa convertida a Cristo. Pelo menos até a hora do acidente, porque muita gente que não é convertida a Cristo, na hora de um acidente desse, acaba se convertendo. Tem aquela frase famosa, né, que as últimas palavras encontradas na caixa preta do avião do piloto ateu foram: meu Deus, meu Deus.
Então todo mundo é ateu até a água bater no queixo. Eu não sei, ninguém sabe, porque eu nunca conversei com ela, nunca ouvi ela confessar da sua boca, né, que cria no Senhor Jesus Cristo. Mas o que muitas vezes a gente esquece, fazemos a nossa agenda, temos que fazer a nossa agenda, temos que trabalhar, temos que prever as coisas, tudo, mas Tiago 4, na carta de Tiago, capítulo 4, versículo 13, ele diz assim: Eia agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Percebe a diferença de você planejar as coisas segundo a sua própria cabeça, segundo os seus próprios desejos, e planejar as coisas, porque não é errado planejar as coisas, mas incluindo Deus. Se o Senhor quiser, incluindo o Senhor, se vivermos, aí faremos isso e faremos aquilo. Então, a pessoa que crê em Jesus Cristo, ela vai sempre incluir o Senhor nos seus planos. Não que ela vai deixar de fazer planos, ela vai incluir o Senhor nos seus planos, porque essa é a maneira correta de se agir. Mas o que mais me entristeceu foi que alguém me comunicou também que estava acompanhando alguns debates nas redes sociais, e havia debates lá em que os evangélicos, toda hora a gente escuta esse termo agora, evangélico. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Não acredite em rótulos. Se o cara fala assim, eu sou católico, então tá perdido, vai para o inferno. Eu fui católico 1 ano, salvo por Cristo, porque eu criei em Jesus como meu Salvador. E voltei às missas, ajudar o padre e tudo mais, era católico, estudando a doutrina católica, comprei um catecismo dessa grossura assim. Então, não vá pelo rótulo. Eu sou evangélico. Então você está salvo. Quem falou que ser evangélico salva alguém? Você ouviu alguma passagem na Bíblia dizendo assim, sede evangélicos e sereis salvos? Ou sede protestantes e sereis salvos? Não. Nada disso, não tem, isso aí não existe, isso é coisa de homem, cabeça de homem que inventou essas coisas. Nós somos salvos quando cremos em Jesus Cristo como Salvador. Às vezes eu escrevo, essa semana, acho que alguém viu um vídeo meu que eu falava sobre evangelizar católicos. Uma pessoa perguntou, a pessoa tinha católico na família, ela falou, como que eu posso evangelizar alguém da minha família que é católico? Eu falei assim, olha, a pior estratégia, se você encontra um cachorro roendo um osso, a pior estratégia é você tentar tirar o osso do cachorro, o osso seco do cachorro. A melhor é você apresentar um filé bem suculento, ele vai largar o osso por si só. Então, o que eu quis dizer é o seguinte, você não vai brigar contra aquela pessoa porque ela é da religião A ou religião B. Apresenta Cristo para ela. Ele é o filé suculento, né? Ele é o verdadeiro alimento, ele é o pão da vida. Apresenta Cristo para essa pessoa, para que ela, então, largue o seu osso seco e corra, então, para algo muito melhor. Algo que satisfaz realmente. Cristo Jesus, Senhor nosso, aquele que morreu na cruz por nós e ressuscitou ao terceiro dia para nos justificar. É essa a maneira. Mas aí o cara não gostou, ele era católico, né? Não gostou assim. Como é que você compara a Igreja Católica a um osso seco? Quase que eu falei, não respondi, mas quase que eu falei, eu queria responder assim, amigo, se você está agarrado a esse sistema, ou seja, católico ou evangélico, porque esta frase serve para qualquer religião, não precisa ser católico, não precisa ser evangélico, não precisa ser protestante, não precisa ser qualquer coisa. Se você está ocupado em defender um sistema, você não está ocupado em defender Cristo. Você não está ocupado em defender a verdadeira salvação, em quem ela está, que é em Jesus. Percebe o erro? É aí que está o erro. As pessoas se agarram à religião e querem defender a sua religião. Meu, você está defendendo uma coisa que Deus não criou. Ele não criou religião nenhuma.
O Senhor Jesus não falou assim, vá à religião tal, vá à igreja tal. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele não fala assim, os nossos dogmas vos aliviarão. Nada disso. Então, quando nós vemos essa confusão, as pessoas pensando que a salvação está numa religião, a salvação está em alguma maneira de se vestir, de comer, de guardar dias, nada disso, nada disso. Esse debate do qual me informaram, que estava rolando aí nas redes sociais, era dizendo que a tal cantora, Marília Mendonça, se declarava evangélica, não sei, eu não me pergunto, eu falei, eu não conheço nada da vida dela, mas que ela se declarava evangélica, mas tinha ido para o inferno porque cantava músicas românticas, ou músicas que não eram evangélicas, eram músicas românticas. Para quem tem a cabecinha desse tamanho, eu pergunto o seguinte: você já leu o livro de Cantares? O que é o livro de Cantares? É uma música romântica. Ou você nunca percebeu isso? E não só romântica, mas cheia de sensualidade. Porque os judeus, inclusive, antigamente, não deixavam ler cantares a menos que você fosse maior de 40. Você tinha que ter 40 anos para ler publicamente o livro de Cantares. Porque achavam que era muito pesado, que era muita intimidade. Ali fala de um homem, de uma mulher, nas suas intimidades. O homem ali é Jeová, né? Representa Jeová. A mulher ali representa Israel, a esposa de Jeová, né? Você pode depois até aplicar em figura Cristo e a igreja, mas basicamente, na sua origem, o livro quer dizer isso. Então, como que você vai ler, então, esse livro de Cantares? Que é uma música romântica. É uma música romântica. Não tem nada de errado cantar músicas românticas ou ouvir músicas românticas. Percebe? Quem colocou o amor no coração do homem foi Deus. Foi Deus quem colocou o amor no coração do homem. E aí, uma música romântica, eu até gosto de ouvir música romântica, às vezes eu escuto uma música, uma bossa nova, essa é do meu tempo de velho, né? Mas eu gosto, porque fala de coisas bonitas, muito melhor do que escutar o lixo gospel que está por aí, do tipo, eu aconteço, 10 mil vão cair à minha direita, 30 mil, 100 mil à minha esquerda, eu vencerei, eu conseguirei, Deus vai me dar a vitória, Deus vai me dar a vitória. Gente, isso é coisa de louco. Gente, isso aí não é cristianismo. Não temos vitória nenhuma nesse mundo. Nesse mundo nós somos derrotados. Veja a história dos apóstolos. Como é que viviam os apóstolos? Apanhando, naufragando, sendo presos, né? E decapitados no final. E você vai falar assim, eu sou vencedor. Vencedor o quê, cara? Nós somos vencedores em Cristo. Ele venceu a morte. Aí sim, aí é outra história. É outro departamento agora. Percebe? Então, quando alguém julga a pessoa pela maneira de vida dela e coloca a sentença, né? Ela foi para o inferno porque ela usou calça comprida, ou porque ela cantou música romântica, ou o que mais? Porque ela cortou cabelo, ela não foi batizada lá na congregação, ela isso, ela aquilo. Isso não é cristianismo. Isso é ignorância religiosa, para falar no mínimo. Porque, no máximo, isso é autocondenação. Porque quando você condena uma pessoa ao inferno porque ela praticou uma coisa que você não pratica, eu pergunto, e as coisas que você pratica em oculto, que são pecados, te condenam a quê? Te levam aonde? Ah, não, mas daí eu me arrependo, eu confesso e me arrependo, eu dou dízimo maior para recompor. Filho, pensa que Deus é bobo? De jeito nenhum. Então, essa salvação que as pessoas dizem ter, dizem conhecer, não é da Bíblia. Porque na Bíblia, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. E Paulo ainda acrescenta, dos quais eu sou o principal. Por quê? Porque ele mandava para a morte os cristãos. Você é pior do que Paulo? Dificilmente. Quantos cristãos você já mandou para a morte? Percebe qual é o verdadeiro evangelho? Que salva pecadores, pecadores que creem em Jesus.
Não pecadores, claro, que falam assim, então eu sou pecador, vou continuar pecando. Não, de jeito nenhum. Tem até uma esposa que escreveu para mim muito irada. Meu marido era crente, fervoroso, não faltava dos cultos, estava sempre na igreja com a Bíblia na mão e tal. Depois que ele começou a ouvir o Senhor, ele não vai mais na igreja e ele vai com os amigos beber e tomar droga. E quando eu reclamo, ele fala assim: não, mas o Mário falou que a gente não perde a salvação. Eu disse: minha filha, ele não entendeu nada. Eu disse que não perde a salvação, porque a Bíblia diz isso, de quem é salvo. Mas essa pessoa nunca foi salva. Ele estava na igreja, ele estava de terno e gravata, ele estava de Bíblia debaixo do braço, cheirando o sovaco, mas ele nunca creu em Cristo, pelo jeito, porque se ele fez isso, o que é isso? É a porca lavada que volta ao lamaçal. É a apostasia, a pessoa que abandona, ela recebe a verdade só aqui, e nem é verdade, recebeu a religião só. E depois abandona, é a porca que lavada voltou a se revolver na lama, no lamaçal. Hoje também um outro irmão reclamou, uma mãe ligou para mim reclamando que o filho dela de 15 anos, eu estou virando a cabeça dele, desviando ele, não sei o quê. Eu falei, isso aí eu já recebi vários telefonemas de mães assim, de pais assim, preocupadíssimos. E a primeira coisa que eu faço é agradecer por saber que existem pais assim preocupados em saber o que os seus filhos estão escutando na internet. Porque para um pai, para uma mãe, eu sou apenas mais um lobo aí, querendo aliciar os jovens, né? Desviar os jovens ou coisa assim, tirar jovens da igreja tal. Eu sempre deixo claro uma coisa. Quando é o jovem que me escreve, fala assim, Mário, meus pais não querem mais que eu escute você. Eu respondo, então não escute. Obedeça a seus pais, porque você é menor, você está debaixo da autoridade dos seus pais, é a eles que você tem que ouvir. Não, mas e daí eu não vou mais escutar o evangelho? Coloque isso na conta deles. Se tiver algum dano relacionado a isso, ponha na conta deles, porque eles são os responsáveis. Eles terão que responder por isso. E aos pais, eu dou os parabéns, mesmo que eles não concordem comigo, eu dou os parabéns por zelarem pelo bem-estar espiritual de seus filhos. Dentro, claro, daquilo que eles acham que é o que é verdade, ir na igreja, dar dinheiro para o pastor, aquela coisa toda. Mas tudo bem, pelo menos eles estão preocupados com os seus filhos. E eu sei que o Senhor, uma hora, vai acabar dirigindo os filhos também e os pais, para que conheçam realmente a verdade sem os penduricalhos da religião, não é? Sem os penduricalhos da religião. Então, esse ponto que eu queria deixar gravado, essas pessoas que estão acusando, dizendo que não foi salva porque não fez isso, não fez aquilo, na realidade estão apontando o dedo para o próprio peito. Porque a salvação não é por fazer alguma coisa, porque se fosse, estaríamos todos perdidos. A lei foi dada não para salvar, a lei foi dada para condenar, para deixar muito claro que nós somos incapazes de seguir qualquer tipo de lei. Então, se a salvação fosse por lei, estaríamos todos perdidos. Mas a salvação é por graça. O perdão imerecido daquele que vai a Jesus contrito, arrependido no seu coração e quer ser salvo, e busca a salvação em Cristo, sabendo que na cruz ele morreu não para dar um exemplo de abnegação, para sermos heróis como ele, ou coisa assim, não. Ele morreu para levar o juízo que iria cair sobre nós, o juízo do pecado. Quando você está no meio do canavial, aqui nessa região, tinha muito disso, né? A pessoa perdida andando no meio do canavial, e vinha uma queimada, um incêndio grande, o vento trazendo, como alguns conseguiam, alguns morriam, de vez em quando encontravam no esqueleto, acharam o cara queimado no meio do canavial, porque o vento veio mais rápido do que ele conseguia fugir do fogo. Mas alguns conseguiam, como que eles conseguiam escapar do fogo? Eles tinham uma caixa de fósforo e eles punham fogo no lugar em que estavam. Mas aí ele piorou? Não, não. O fogo vem vindo de lá. Você põe fogo aqui. Espera o vento levar mais para frente esse fogo. Aí o que você faz? Pula no lugar onde o fogo já queimou. Quando aquele fogo chegar, ele vai dar a volta na clareira de fogo que você criou.
porque o fogo não vai cair, não vai queimar onde ele já foi queimado. Isso Cristo fez na cruz. Ele morreu, recebeu o fogo do juízo de Deus sobre si. Ali caiu o fogo. Então, hoje, qual o lugar mais seguro para você se esconder do juízo de Deus? Para você se proteger do juízo de Deus? Estando em Cristo, crendo nele como seu Salvador. Quando você crê nele, você passa a estar nele. E aí o fogo do juízo de Deus não vai te pegar mais. Você está isento agora do juízo de Deus. Percebeu como é a obra de Cristo? Para que ela serviu? Quando eu vi esses julgamentos que alguns fizeram, aí eu me lembrei de uma passagem em 1 Crônicas, capítulo 21, versículos 8 em diante. Então disse Davi a Deus: gravemente pequei em fazer esse negócio. O que Davi tinha feito? Tinha feito um censo. Ele queria se gabar do tamanho do seu povo, do tamanho do seu exército. Ele queria se orgulhar e Deus puxou a orelha dele. Pequei em fazer esse negócio, porém agora, se servido, tirar a iniquidade deste teu servo, porque procedi muito loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, o profeta que falava, naquela época Deus falava através de profetas ao rei, né? Falou a Gade, o vidente de Davi, dizendo, vai e fala a Davi, dizendo, assim diz o Senhor, escolhe para ti ou 3 anos de fome, ou 3 meses sejas consumido diante dos teus adversários, e a espada dos teus inimigos se alcance, ou que 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor. Eu acho que eu estou com alguma coisa ligada aqui que está com um som ligado. Me desculpem. Me desculpem, mas era minha filha ligando. Eu vou ter que ligar para ela uma outra hora. Vamos. Eu pedi para a produção para cortar essa parte aqui, para que não saia na gravação depois. Mas então, onde é que eu estava mesmo? Onde é que eu estava mesmo? E agora? Agora me perdi. Vou voltar lá para ler o que Davi estava falando, né? Quando a filha liga, a gente não fica bravo, viu? A gente acha muito bom. Apenas tem que dar volta para avisar todos os clientes que estão ouvindo. Mas isso me ajuda a lembrar que eu tenho que desligar o som dos meus aparelhos aqui quando estou fazendo essas lives. E Gade veio a Davi, ele disse, assim diz o Senhor, escolhe para ti ou 3 anos de fome, ou que 3 meses seja consumido diante dos seus adversários, a espada de seus inimigos te alcance, ou que 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra e o anjo do Senhor destrua todos os termos de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de levar a quem me enviou. Então disse Davi a Gade, estou em grande angústia. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. Percebe aí? O que Davi falou? Ele preferia cair nas mãos do Senhor, receber um castigo do Senhor, mas não dos homens, porque riquíssimas são as suas misericórdias. E só de ver essas pessoas julgando uma morta, julgando alguém que não pode nem se defender agora, não pode nem dizer assim, mas gente, eu já era crente em Cristo antes, ou mesmo que não fosse, né? Isso aí já aconteceu uma vez, quando morreu aquele jornalista que era ateu, e morreu num acidente de helicóptero ali em São Paulo, ali na marginal de São Paulo. E o helicóptero caiu, explodiu, ele morreu queimado. E veio um monte de gente também, um monte de evangélico. Evangélico é louco para mandar gente para o inferno, né?
Veio um monte e fala assim, morreu, foi para o inferno porque ele era ateu. Meu filho, quanto tempo leva para uma pessoa morrer? Hein? Mesmo uma pessoa morrendo queimada, ela ainda é consciente. Eu já vi queimados de acidente de avião, fui ajudar a socorrer, eu tive até medo de pôr a mão, porque o cara estava inteiro queimado, da cabeça aos pés, nu, tostado, sem pálpebras. Mas conversando, ela falou assim, vê se ficou mais alguém lá no avião. Então, quando você vê isso, você fala assim, essa pessoa está consciente. Ela poderia muito bem, nesses momentos, se lembrar de uma pregação que escutou, de um versículo que escutou, ou a sua consciência alertar para a sua iminente morte, e ela fala, Senhor, me salva. Só isso que precisa. Só isso que precisa. Mas se ela já está em coma? Quantas pessoas voltaram do coma e contaram que escutaram as conversas no quarto do hospital? Então, não condene ninguém para o inferno. Você é um que o Davi não ia querer cair nas suas mãos. Ia preferir cair nas mãos do Senhor do que cair na mão de homens ímpios e cruéis, nefastos, sem amor. Deixe para Deus. O versículo de 2 Timóteo, capítulo 2, fala assim, o Senhor conhece os que são seus. O seu nome é Senhor? Não, então, bico calado. É o Senhor que conhece os que são seus. Só o Senhor. Um filme que me chamou muita atenção, e isso foi na década de 70, eu fazia cursinho em São Paulo, e eu era o jovem o menos estudioso de todos os jovens, né? Porque, na realidade, eu estava sempre indo ao cinema ao invés de fazer cursinho. Um jovem que vem do interior de São Paulo. Naqueles tempos ainda, aqui passava um filme uma vez por semana, uma coisa assim. Depois você chega em São Paulo, tem rua assim que tem um monte de cinema, passando sessão corrida, né? Aí eu acabava indo em cinema. Mas um filme que me chamou muita atenção, o nome dele é um filme que não ganhou Oscar, mas ganhou Oscar acho que de melhor ator, melhor atriz, alguma coisa assim. They Kill Horses, don't they? É uma pergunta. Que seria, eles matam cavalos, não matam? Essa, na verdade, é a última frase do filme. Quando a polícia vai e prende o cara que matou a mulher num concurso de dança. E no Brasil, esse filme veio com o nome de A Noite dos Desesperados. Capaz de você encontrar em algum serviço streaming ou mesmo no YouTube. Mas é muito pesado. É um filme muito pesado, é um filme muito triste, porque ele mostra o que é o ser humano. E se você tem esperança de que o ser humano vai melhorar, pode esquecer. O filme acontece na década de 30, em 1934, quando estava uma penúria geral, né, uma crise econômica tremenda, a Grande Depressão, e tinha alguns concursos de dança durante esse tempo que davam dinheiro para quem conseguisse ganhar. Então entravam casais, se inscreviam e começavam a dançar no salão. Só que a dança não parava. E não podia parar. Quem parasse de dançar estava eliminado. Quem desmaiasse estava eliminado. Quem morresse, e alguns morriam, inclusive, de exaustão, estava eliminado, claro, fatalmente eliminado, né? Mas então tem lá, os pessoal ficava dançando, dançando, dançando. Às vezes eles combinavam, enquanto um dançava, o outro dormia no ombro, daí trocava, e assim ia, dia e noite, dia e noite, dia e noite. E tem uma jovem que queria ser atriz, e ela confessa para o seu par, que é um jovem que queria ser diretor de cinema, que ela prefere morrer a sair dali sem ganhar esse prêmio, né? Esse dinheiro. E no fim ela realmente não aguenta. Ela não aguenta. E ele, como tinha um revólver guardado, ele pega e mata a mulher com um tiro na cabeça. E quando a polícia chega, ele fala assim: eles matam cavalos, não matam? Ele se justifica. Por quê? Porque numa corrida de cavalo, se um cavalo quebra a perna, eles matam o cavalo. Vão lá dar uma injeção. Antigamente davam um tiro na cabeça do cavalo, agora eles dão uma injeção para matar o cavalo. Porque não vai servir para mais nada. Então,
Aquilo é o ser humano, o retrato do ser humano. O homem não tem ganas em eliminar seres humanos, se ele precisar fazer isso para, para cumprir os seus interesses. Nós vemos isso o tempo todo, né? Pessoas que matam outras para roubar, para assaltar, ou às vezes por questões políticas, para tomar o poder. Esse é o ser humano. Então não acredite no homem. Não acredite no homem. Tem um versículo que diz: maldito, em Jeremias. Em Jeremias fala assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamargueira no deserto e não verá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, o Senhor. Só ele. Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Esse é o homem que crê, que confia no Senhor. O homem que confia no homem, inclusive nesse homem aqui, eu confiar em mim, de jeito nenhum. Tem um ditado que fala: amigos, só os dentes. E de vez em quando eles ainda mordem a língua, não é? Exatamente. Eu não confio em mim. Você não deve confiar em mim. E eu não confio em você. Nós temos que confiar só no Senhor. Só Ele é digno de toda confiança. Minha mãe sempre ensinava, falava assim: confie desconfiando, meu filho. Confie desconfiando. É assim que nós temos que viver nesse mundo. Agora, confiar em si mesmo, que você vai conseguir ser salvo pelos seus próprios meios, porque você não cantou música romântica, meu. Que evangelho é esse que você escutou? Onde você está ouvindo essas bobagens? Hein? Isso não é evangelho. O evangelho é a graça de Deus. É Cristo veio ao mundo salvar pecadores. Quando você vai lá para Colossenses, na carta aos Colossenses, tem um capítulo muito interessante. Eu sugiro que você leia depois o capítulo todo, porque ali existem as variantes do evangelho que é pregado nas igrejas por aí e nesse mundo em geral. Em Colossenses capítulo 2, versículo 2, diz assim: para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo. Este é o centro, Cristo. Em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Então, você quer ter acesso a todos os tesouros da sabedoria e da ciência? É em Cristo que você vai encontrar esse acesso. E ele vai depois e fala assim: digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Bom, aí já está o primeiro ponto. Aqueles caras que são persuasivos, com palavras difíceis, com construções de raciocínios falazes, e você cai na conversa dele, na lábia dele. Esses vendedores fazem isso para vender carnê na porta da sua casa. E tem uns que fazem isso para tirar seu dinheiro na igreja, para abrir o bolso. Outro dia, eu falando do evangelho para um homem, ele falou assim: olha, eu fui aí numa igreja, um amigo meu me convidou, mas eu fiquei indignado, porque eu contei no relógio, 45 minutos o pastor ficou pedindo dinheiro. Como é que você vai evangelizar agora uma pessoa dessa? Me conta. Hã? Você já teve um pastor lá, que é mais lobo do que pastor, que já fechou o coração dessa pessoa. Percebe como dá indignação uma coisa dessa? Porque tem homens maus por aí, vestidos de ovelhas, vestidos de santos, e corrompendo o evangelho para ganhar dinheiro. Ou poder, às vezes não é nem dinheiro, mas é poder sobre as pessoas, controlar as pessoas, para que elas façam a sua vontade. Ninguém vos engane com palavras persuasivas. Depois, quando você vai mais adiante, no versículo 8, ele fala assim:
Tende cuidado, Colossenses 2:8, para que ninguém vos faça presa sua, olha só, presa sua. O que é uma presa? É aquela que o leão vai e nhaque. Isso existe na religião. Ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias. Aqui já é aquele grupo, aquela igreja, aquele pastor mais erudito, mais filosófico, mais estudou 300 cursos de teologia, empapelou a parede da casa dele só com diplomas e certificados. Vãs filosofias e sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Tira Cristo e põe filosofia. Está cheio disso. Está cheio disso. Porque em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E aí ele continua e vai chamar outra atenção mais à frente, quando ele diz que ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, vamos acrescentar aqui, ou da música romântica, né? Que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. O que ele fala aqui? O que quer dizer isso, o corpo é de Cristo? O cerne do evangelho é Cristo. O corpo, cerne, o tronco é Cristo. E ele continua mais adiante, vai falar assim: se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam? Por que vos carregam ainda de ordenanças ou mandamentos, como se vivesseis no mundo, tais como, olha agora, não toques, não pode pôr a mão nisso, não pode pôr naquilo, não pode fazer isso, não pode me ocupar disso, me ocupar daquilo, senão eu vou para o inferno. Não proves, não come isso, essa comida aqui, você perde a salvação. Não manuseies, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo preceitos e doutrinas dos homens, os quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade, em disciplina do corpo, mas não são de valor nenhum, senão para a satisfação da carne. Eu sei bem o que é isso, porque eu fui metido em esoterismo antes da minha conversão a Cristo, e eu não comia carne, eu comia só arroz integral, eu li o Bhagavad Gita, só os livros esotéricos e religiosos do Oriente. Então eu andava despojado, eu tinha um carro que eu ganhei do meu pai, eu dei para minha irmã o carro, passei a andar só de ônibus e a pé e de bicicleta. Eu andava com umas batas feitas de saco de farinha, bordadinha assim, e calça toda rasgada, jeans, antes de estar na moda, jeans rasgada, desfiada, né? Com uma sacola do lado, eu queria parecer Gandhi, tinha uma sandália aberta, assim, sacola com pão integral dentro, né? E um guarda-chuva também, porque Gandhi tinha um guarda-chuva. Então, o que eu queria? Eu queria parecer que eu era santo, eu queria parecer que eu estava flutuando nas nuvens, que eu vivia de prana, eu vivia da energia do universo. Isso era ego, cheio de religiosidade, querer se mostrar, querer parecer. Uma vez eu visitando, e não fica só nas religiões orientais, é o de esoterismo. Uma vez visitando uma livraria evangélica em São Paulo, entrou um garoto assim, e ele foi na estante de Bíblia. Daí ele pegava a Bíblia, ele pegava as Bíblias mais luxuosas, tinha um espelho na parede, do lado da estante de Bíblia. Aí ele pegava a Bíblia assim, aí ele punha assim embaixo do braço e dava uma caminhadinha em frente ao espelho, olhando como é que ele ficava levando aquela Bíblia. Daí ele ia, pegava outra, trocava, punha outra e dava uma andadinha para ver como é que ele, se ele ficava bem andando com aquela Bíblia. Isso é carne. Isso é carne. As pessoas que vêm com aquela conversa toda elaborada, cheia de palavreado evangélico, protestante ou católico, né? Meu irmão isso, meu irmão aquilo, oh, Deus não sei o quê, Deus isso, Deus aquilo. Gente, uma vez eu conversando com um pastor, ele estava falando, aquela voz toda, né? De repente ele começou a reclamar que tinham demitido ele daquela igreja, iam mandar para outra igreja, numa cidade pior. Ele mudou o tom de voz. Quase que eu falei para ele, cara, por que você não fala sempre assim, hein? Em vez de falar aquela voz mansa
de, 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 de padre, até, ele pode até falar, né? Por que você não fala assim como gente real? Então, meu conselho, pare de decidir para onde as pessoas vão. Decida para onde você vai. Isso você pode decidir agora, crendo que Jesus na cruz levou os seus pecados ali, para que você não leve. Crendo que na cruz o fogo do juízo de Deus caiu sobre ele, para que você possa se abrigar agora nele, que já foi queimado pelo juízo de Deus. Porque essa foi a função do seu sacrifício. Isso é evangelho. Cristo veio substituir o pecador no juízo. Isso é evangelho. Não é roupa, não é música romântica. O evangelho é isso, o que Cristo veio fazer por você, não o que você vai fazer por Cristo. Porque o que você fizer tá sujo. Se eu pedir para uma criança arrumar a cortina de casa e ela veio lá de fora, que estava brincando no barro, o que vai acontecer com a cortina? Vai sujar a cortina. Não pense que você consegue fazer alguma obra que agrade a Deus estando sujo com os seus pecados ainda. Não consegue. Você vai precisar antes ser limpo pelo sangue redentor de Cristo, ser purificado por aquele que morreu na cruz e derramou na cruz sangue e água. Quando o soldado furou seu lado com a lança, sangue e água verteram do seu lado. Para a tua justificação, para a tua purificação. É pela fé que você recebe isso. Não é por praticar uma religião, ser membro, ter carteirinha de igreja. Carteirinha de igreja, gente! Onde é que inventaram um negócio desse? Não é isso. Isso não existe na Bíblia. Isso não existe. Fique, então, confiante em Jesus. Confiante em Jesus. Quando eu falei aqui de tanta morte, né? Às vezes até a pessoa pode sair daqui desanimada hoje, mas o que Deus oferece é vida. Ele falou, acho que para Josué, eis que te ofereço a morte e a vida. Escolhe, pois, a vida. É isso que nós temos que escolher, a vida. Sabendo que a morte existe. Mas para um crente em Cristo, um salvo por Cristo, quando eu falo crente em Cristo, não é porque é alguém de religião crente, hein? Por favor. Espero que você tenha passado dessa fase já. Para um crente em Cristo, a morte é uma passagem para a presença de Cristo. Ela é um favor que a natureza faz para que o seu corpo pare de funcionar e você entre na presença do seu Senhor para sempre, eternamente. E não perderá mais isso. Quando alguém fala assim, Mário, eu vou perder a salvação se, depois desse se, ponha qualquer coisa. Põe qualquer coisa. Eu falo assim, compre um caderno de 500 páginas e escreva assim, um verdadeiro crente em Cristo nunca perde a salvação. Escreva em todas as linhas das 500 páginas. Porque uma vez salvo, salvo para sempre. Ele dá a vida e ele não tira a vida de quem lhe dá. Ele não é... A vida cristã não é uma roleta russa. Uma hora... ufa, escapei. Outra hora, escapei de novo. Outra hora, bum, morri. Não é isso. Não é uma loteria. A vida cristã é uma vida de paz e tranquilidade e certeza. Mas se eu pecar, confesse os seus pecados. 1 João fala que se dissermos que não temos pecado, mentimos. Então, se você for falar que não tem pecado, você é mentiroso, já pecou agora. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Então, confesse, se pecou, confesse. Mas tenha certeza de que nunca ele irá tirar de você aquilo que você não conseguiu por seus próprios meios. Ele deu de graça para você quando você creu em Jesus como seu Salvador. Então, um versículo para, pelo menos, falar alguma coisa mais consoladora, né? Em Mateus 10, 28. Não temais os que matam o corpo. Nesse mundo violento que nós estamos vivendo, com pandemia, com vírus, não temais os que matam o corpo. Sejam bandidos, sejam doenças. Não é isso que nós temos que temer. E não podem matar a alma. Temei antes, isso é o Senhor Jesus falando, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, ou no Hades, a alma e o corpo. Quem é esse? Deus. Não se vendem 2 passarinhos por um ceitil, essa é uma moeda antiga,
e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Essa é a opinião que Cristo tem daquele que é dele. Mas quem não é dele, claro, não pode usufruir disso. Mas seja dele hoje, confessando agora mesmo a Jesus como seu Salvador e seu Senhor. Tenham todos uma boa noite.